Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente tem aqui o prazer, a alegria de receber escritoras, escritores mineiros ou com uma forte ligação com Minas Gerais para poder falar de arte, literatura e da vida. Eu sou tio Flávio, vou conduzir essa conversa aqui hoje com duas convidadas que me dão muita alegria de recebê-las. As duas convidadas que estão aqui com a gente hoje ganharam um prêmio muito especial este ano e a gente vai falar dele. Aqui estão comigo a Yasmin e também a Ana Luísa. Mas antes de falar o currículo das duas, antes de explicar quem elas são, eu queria falar com vocês onde vocês podem nos assistir e nos ouvir. Bom, o programa Contra a Capa vai ao ar toda quinta-feira, 19 horas, na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. E também vai no portal do Jornal Hoje em Dia, então aparece lá toda quinta-feira, 19 horas, no portal do Jornal Hoje em Dia, e também no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH. Então, quem não assistiu hoje, né, no momento em que está sendo exibido na televisão, não tem problema, vai estar lá no YouTube, pode pegar, pode compartilhar, mas a gente também está na Rádio Web Hoje em Dia, nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorotubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, hoje nós estamos aqui com a Yasmin, que mora lá no bairro Piratininga, é artista visual, cria pinturas, desenhos, colagens, misturando ilustrações com muitas cores e alguns sinais de libras. É isso mesmo? Você trabalha com ilustrações e ainda mistura com libras? É isso mesmo. Eu sou artista antes, sempre gostei de desenhar, de pintar. E aí eu comecei a estudar Libras depois, aí eu juntei os dois assim. Aí hoje eu tenho uma pesquisa nessa área, que eu tento juntar, eu continuo fazendo isso, de misturar sinal, letras também, desenhos e pinturas, tudo que dá para fazer, para misturar, para criar uma arte nova. Fantástico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu falei que a gente vai explorar um pouquinho mais sobre o mundo dos surdos, para a gente entender um pouco e orientar as pessoas em relação a isso. Ela é estudante de Letras Libras na UFMG, intérprete e participa de um coletivo de artistas chamado Apapozé. Tô certo? É esse nome mesmo? É isso mesmo. Ah, então ótimo. E aqui temos também a Ana Luísa. Ana Luísa, também da Faculdade de Letras Libras. As duas juntas escreveram. A Ana Luísa é do bairro Serra, né, onde a gente tem queridos amigos que nos acompanham, que nos assistem, e que a gente manda um abraço para o pessoal lá da Serra, que ali a criatividade também pulsa, né? O Piratininga eu não conheço, então não posso falar, mas a Serra eu sei que a criatividade ali pulsa. Ela é da Faculdade de Letras Libras da UFMG e as duas escreveram um livro, As Fases da Lua, que conta a história de Lua, que é uma menina de 12 anos de idade, negra e surda. Ela passa pela sua primeira menstruação e descobre sobre as mudanças de seu corpo e desafios, estando dentro da comunidade surda. O livro ainda não foi publicado. Olha, quem está aí interessado em publicar uma obra fantástica, maravilhosa, que ganhou o primeiro lugar no Expo Favela, pode buscar as duas queridas que estão aqui com a gente. Ele ganhou o primeiro lugar no troféu Favela Literária do Expo Favela Minas 2025. Vamos começar esse nosso bate-papo aqui, tentando entender da Yasmin e da Ana Luísa. Como que a gente fala, como que eu trato a pessoa surda? Eu devo falar pessoa com deficiência, pessoa com surdez? Como que a gente fala? Então, deficiência é uma área médica, né? São os médicos que falam isso. Os médicos chamam de deficiência. Agora, a comunidade surda, a gente valoriza a cultura e identidade surda, o movimento, e por isso a gente fala só surdo. O surdo tem uma história por trás. Teve muitas barreiras e preconceito. Então a gente tem que valorizar a identidade e cultura surda. Não é simples, é forte, é uma identidade forte. E é por isso, é um sinal e a gente precisa falar surdo só. E eu aprendi uma coisa com vocês antes da gente entrar e eu queria que a Ana Luísa repetisse isso.
quando as pessoas estão fazendo, estão se comunicando em linguagem, né, em Libras, ou estão lá no show, sendo intérprete daquele show, por que que a face tem um trabalho muito forte com a face? Então, vocês ouvintes têm um ritmo na voz, tem um tom de voz, por exemplo, mais alto, mais baixo. Nós surdos somos visuais, então esse tom seria a expressão facial, né? Por exemplo, em Libras, se você quiser demonstrar que você está bravo, você faz uma expressão de bravo. Aí a pessoa sabe que você está bravo, fica com medo, então ela também faz uma expressão. Agora já o ouvinte ele pode gritar, tem uma voz mais grossa. E é por isso que a gente usa essa expressão facial forte, por causa, é tipo o tom do ouvinte. Ok. E como vocês duas se conheceram? Foi na faculdade, na UFMG, nós duas somos da mesma sala. Uhum. E a gente conversou, precisou fazer trabalho juntas. Esse livro, inclusive, é um trabalho da faculdade. Olha que legal. A nossa professora Michelle, ela incentivou a gente a fazer esse trabalho. E aí depois a gente gostou muito. E aí a gente quis continuar. A gente fez a inscrição no Expo Favela e aí a gente está até hoje aí. Mas você entrou para a faculdade Letras Libra. Você já entrou com esse objetivo. Por quê? Letras Libra, não letras espanhol, letras inglês? Olha, porque antes eu já estava estudando Libras. Eu já estava nessa área, já estava envolvida. Eu já fazia alguns bicos de intérprete, alguns trabalhos ali. E aí eu fiquei interessada nessa área. Eu também fazia um curso lá na Serra, que é o lá da Favelinha, você conhece? Conheço demais. Fazia um curso de Libras, o Cadu. Um abraço pro Cadu também. E pro pessoal que trabalha com o Cadu. E tem muita gente que a gente fala do Cadu, e o Cadu tem um monte de gente atuando com ele lá, fazendo um monte de trabalho lindo lá na Serra. Então, aí eu fiz a inscrição para o curso de Libras lá, e lá que me movimentou mesmo, eles que me ajudaram, me aconselharam a fazer a inscrição para a UFMG. Antes eu nem sabia que eu conseguia entrar nessa universidade na UFMG, né? A gente imagina que é um sonho muito distante, eu nem sabia. Antes eu nem queria fazer faculdade, de nada, não achava que eu ia conseguir. E aí lá que eles me incentivaram e eu entrei para fazer Letras Libras por causa desse motivo, que eu já estudava e tinha interesse em Libras antes. Como é que é? Isso é mais uma curiosidade minha. Como é que é a vida da Ana Luísa em casa? Ela é filha de pais surdos, ela tem irmãos surdos. Eu assisti um filme chamado Família Bélier, não sei se ela já assistiu, você já assistiu. E que é justamente a menina, ela é ouvinte e o irmão e os pais não são surdos. Como é que é a história dela? Eu sou a única surda na minha família. Então minha mãe, meu pai, meu irmão são todos ouvintes. Na verdade, eu aprendi Libras desde bebê. Porque minha mãe, ela ficava muito preocupada comigo, como seria meu futuro, então ela procurava informação. E aí ela encontrou uma escola que era uma escola só para surdos. Instituto Instituto Inês. Inês? Já fechou. E aí eu comecei a evoluir na Libras, aí eu comecei a estudar e aprender, e minha mãe ficou interessada em aprender também. Então minha mãe também aprendeu junto comigo, e nós duas aprendemos juntas. Não foi rápido, não. Eu não fiquei fluente de uma hora para outra, não. A Ana Luísa ela aprendeu mais rápido, né? Mas a mãe dela demorou mais, porque é natural para ela, é a língua dela. Agora, o meu pai trabalhava muito, ele não tinha tempo para aprender Libras. Então, ok, a gente conversava, normal. E minha mãe estava sempre junto comigo, tinha mais intimidade, porque ela sabia Libras, né? Depois o meu irmão nasceu, minha mãe falou, você precisa ensinar ele Libras também, você precisa... Só que parece que meu irmão, ele não tem interesse, na verdade, é muito difícil. Meu pai começou a aprender um pouquinho, e aí eu consigo me comunicar com ele, normal. É tranquilo. Só que minha mãe, ela me entende mais. Até hoje é assim.
A minha mãe, ela trabalha de dentista, mas ela não é intérprete, não. Ela é dentista, mas ela atende surdo? Ah, ela atende surdo também. É porque ela sabe Libras, isso é ótimo. Eu estava conversando com uma amiga que trabalha no shopping e eles estão tendo curso de Libras para os lojistas, para poder tentar trabalhar essa questão da inclusão mesmo, porque quando um surdo chega no ambiente, ele fica um pouco perdido. Isso é uma visão minha errada ou não? Olha, eu acho muito importante na área da saúde, precisa se preparar antes para atender uma pessoa surda. Porque, por exemplo, se acontecer alguma coisa muito grave com o surdo, não tem comunicação, isso acontece muito, e aí é um prejuízo, né, para a pessoa surda. E também para o profissional, né, porque ele perde o atendimento. Então, sim, é uma necessidade aprender. Você não precisa ser fluente na Libras. Mas o básico, pelo menos, para conseguir atender essa pessoa, na área da saúde principalmente, é muito importante, entendeu? Mas lojistas também seria fantástico, né? Se as pessoas chegassem ali e já achassem alguém que se comunicasse na linguagem dela, né? Isso mesmo, seria ótimo, ela falou. Tem pessoas que ficam muito preocupadas. Ah, eu preciso ser fluente. Não, fluência demora mesmo. Mas se você se esforçar, você consegue. Mas já o básico só já ajuda muito. Você consegue aprender o básico, tipo um oi, o que você precisa? Você precisa de ajuda em quê? Para aprender o básico só. Vou te contar uma história que aconteceu comigo recente. Fui em Aracaju, comentei com vocês. Eu fui lá num gelato, numa sorveteria, e era uma sorveteria só de surdos, e o sordo. Quando eu cheguei lá, eu pensei muito assim, eu vou entrar, uma experiência diferente, mas e se eu não conseguir falar com eles? Eu pensei que se eu não conseguir falar com eles, azar. A gente se vira lá e a gente aprende juntos, né? Mas aí foi muito interessante pelo cuidado que eles têm em falar com a gente, em se comunicar com a gente, em nos atender e, além de tudo, com essa expressão facial muito forte de sorriso, de acolhimento. Foi muito interessante a experiência. Só que eu fiquei pensando o seguinte... Se eu entro no lugar de surdos e eu tenho um certo receio por não entender, o surdo está no mundo em que a maior parte das pessoas é ouvinte. Então, ele está, né, nesse sentido contrário, aí, onde eu estava também. Exatamente, porque todos os dias, quase todos os surdos têm surdos oralizados que conseguem falar, né? Mas aí a minha identidade é na Libras. Eu, por exemplo, eu não sou oralizada. Então eu chego nos lugares e ninguém sabe o que eu tô falando. O que significa? O que é Libras? Como assim surdo? Então eu chego, a primeira coisa que eu faço é ficar desesperada. E as pessoas também ficam desesperadas, mas não precisa ficar desesperada. Aí eu pego o celular, mostro, eu tenho que escrever, né? Aí a pessoa ainda assim continua desesperada. Aí eu sinto, parece que é um esforço... Parece como se eu fosse um monstro, na verdade. Entendi. Que as pessoas ficam com muito medo. Entendi. É muito complicado. Mas eu entendo, porque falta informação, né? Nos carros de pessoas surdas tem uma plaquinha, um adesivo, indicando que a pessoa que está ali é surda. Não há uma correntinha, como para autistas, por exemplo, para identificar a pessoa com uma doença, hoje é uma doença oculta, desculpa, corrigindo, uma deficiência oculta, ou se não por surdez? Isso, oculta, deficiência oculta. Aí tem o cordão. Surdo não usa muito não, mas tem. Existe. Mas não é... É porque, por exemplo, quem usa mais são pessoas autistas, TDAH, entendeu? O surdo não tem esse costume de usar. A gente não acha que é um problema que oculto, assim, que é uma língua, na verdade, né? É uma língua, a língua brasileira de sinais. Agora, por exemplo, TDAH, o autista, eles precisam dessa ajuda. O nosso caso é uma língua. Entendi, ótimo. E agora nós vamos falar sobre o livro, então.
Me fala de onde veio a ideia do livro. Você já falou que foi dentro da faculdade, mas me fala de onde veio a ideia e o que é, do que se trata esse livro. Ela falou, pode falar. Então, a ideia inicial, assim, o comecinho, foi dela. A proposta do trabalho lá na faculdade precisava ser uma coisa nova, que nunca tinha sido postada. Aí a gente ficou, ai meu Deus, o quê? Que nunca? Tudo já tem. Só que, na verdade, na Libras falta muita coisa. A gente tem muita informação no português, mas na Libras não tem. E aí ela teve a ideia, e se a gente falasse sobre menstruação? Porque ela já percebeu que na comunidade surda parece que é um tabu. E também na ouvinte também, né? Em outras culturas também é. Mas na comunidade surda, além de ser um tabu, também falta essa informação. E não tem, às vezes, é limitado o número de pessoas para poder explicar, né? Já que você tem um limite de pessoas que falam Libras, a limitação é ainda maior para poder falar sobre o assunto com pessoas surdas. Aí é o dobro da dificuldade. Né? Ela falou. Exatamente. E aí a gente pensou, então tá, esse vai ser o tema, menstruação, mas como que a gente vai trabalhar isso? Para qual que vai ser o público-alvo, né? Vão ser adolescentes, vão ser crianças, adultos, porque todo mundo tem esse preconceito, né? Não, e é legal você trabalhar, por exemplo, com criança que não menstruou ainda, para poder falar sobre isso. Com adolescentes que estão menstruando e com adulto para poder aprender como falar isso com os outros, né? Então o público é diverso mesmo. Sim, isso mesmo. Mas aí nós duas escolhemos, precisava escolher, né, por causa do trabalho, a gente escolheu focar em adolescentes e crianças. Ou naquela faixa etária mesmo que está passando por esse processo de menstruação, da mudança do corpo. E aí a gente fez, eu fiz os desenhos. Óbvio. E eu fiz. Mas a ideia principal, assim, foi dela, do tema da menstruação. Aí eu pensei, eu criei uma história. Eu também criei a história, escrevi, e é lógico, né, que eu coloquei sinais, eu tirei todo, não tem legenda, nosso livro ele não tem legenda em português, ele é só em Libras, e a gente quer manter ele assim, né, porque a gente acha importante para valorizar também a literatura surda, que pouquíssimas pessoas conhecem, é muito importante, é muito legal também, eu adoro, e aí eu queria manter ele assim. E aí ela me ajudou também, porque eu mostrei ela depois, para ver se conseguiu entender, tá certo? Também fizemos uma pesquisa antes para perguntar, a gente perguntou pessoas, mulheres surdas, sobre isso, sobre como é que foi a sua experiência com a menstruação, o que você sentiu? Teve essa informação, você teve acessibilidade em Libras? Sua mãe, seu pai te explicaram? E a maioria foi tudo em português. Falaram, teve algumas que falaram sim, eu consegui entender, mas não, só em português, não tinha em Libras ainda. Então, por esse motivo que a gente resolveu criar esse material didático, né, que a gente chama assim. E aí, como é que chama a professora da disciplina? É a Michele, esse é o sinal dela. Não. Michele Murta. Ah, tá. E ela tem um sinal, né? Quem ela deu o sinal para sinal. ela foi a Ana Luísa, porque a Ana Luísa não quer criar o sinal para mim não, né? Ela achou muita responsabilidade? Eu preciso ver ainda. É porque o sinal, ele... Eu sempre falo o quê? O sinal não é rápido de criar, assim, a gente analisa, a gente conhece a pessoa. É tipo uma mania que você tem, ou um jeito que você tem, uma característica. E aí a gente dá esse sinal. Porque o sinal, ele precisa de um contato dentro da comunidade surda, né? Se a pessoa não tem um contato com o grupo, a gente não costuma dar um sinal. Na verdade, para a pessoa ter um sinal, ela precisa ter um contato dentro da comunidade surda, entendeu? E é legal, então me fala que sinal que é esse? É o nome da pessoa? Eu sei que traz as características, eu estou dizendo que o sinal é a identificação da pessoa na comunidade surda, né? É, exatamente, essa identificação da pessoa. Porque aí você não precisa fazer a datilologia, que é tipo, e meu nome aí, Yasmin, sabe? Que aí demora muito.
Imagina você tá conversando com uma pessoa, aí você tá, você lembra da Yasmin, sabe? Ficar 3 horas escrevendo. Qual Yasmin? Aí a gente faz o sinal, que é muito mais rápido. Então a gente lembra de alguma coisa da identidade. Por exemplo, o meu sinal, ele é assim, que é o meu piercing. Entendi. E aí dá pra lembrar, tipo, aquela menina, Yasmin, que tem um piercing. Então a gente, é alguma característica ou uma mania, como ela explicou também. Tá, e o dela como é que é? Ana Luísa, é o A, você quer explicar? É porque o A de Ana e o L de Luísa descendo como se fosse cacheadinho assim, porque meu cabelo é cacheado. Legal. A Michelle, ela tinha falado, desculpa, porque ela falou que ela é a primeira coordenadora ou diretora? Ela foi a primeira pessoa surda na UFMG que conseguiu, agora ela é coordenadora do curso, né? Mas é porque a Michelle, a gente não sabe certinho, mas ela é a primeira em muitas coisas assim, sendo uma pessoa surda dentro da UFMG, sabe? Não, mas foi uma brincadeira também, justamente para poder, como a gente riu ali, eu sei que criar um nome é como se fosse um pai dando nome para um filho, né? Tem que pensar, tem que... E essa identidade com o grupo de surdos, ela é essencial mesmo, porque senão você não vai sair dando nome para todo mundo, né? Um sinal para todo mundo. Mas fala com ela que eu vou me aproximar do grupo surdo para poder ter esse sinal. Agora é um desafio. Isso mesmo. E agora, para a gente poder então falar sobre a história, fala aí para mim quem é a Lua. A Lua, ela é uma menina negra, ela é uma pessoa surda. Eu que inventei, eu posso me explicar os detalhes, né? Então, eu pensei em colocá-la negra justamente pela falta também desse conteúdo. Eu quero mais conteúdos de pessoas negras aparecendo. A minha mãe, ela é professora, então eu sempre tive muito contato, um contato muito forte com literatura, desde criança, literatura principalmente literatura infantil. Então eu adoro até hoje, gosto muito, mas eu sentia falta, não tinha muita diversidade de pessoas nos contos que eu via, né? E aí eu queria criar algo muito diferente mesmo. E aí eu pensei em colocar uma menina negra. A gente tem também no livro a metáfora, que para a comunidade surda é desafiador, é meio difícil, porque geralmente metáfora é em português, né? Tem metáfora também em Libras, mas a maioria é em português. E aí eu queria também colocar esse desafio para ser uma literatura surda e para as crianças ficarem interessadas. Então a metáfora, por exemplo, não mostra algo sobre a menstruação muito explícito. Ele é mais escondido, é uma metáfora mesmo, é por trás. Então a cor do cabelo da Lua, ela muda conforme as páginas, assim, então a gente percebe depois. E aí ela, no começo, né, da história, ela percebe, ela sente uma coisa diferente, que é aquela dor, né? Ela está sentindo a dor e aí depois ela percebe, ela fica com medo, ela passa por todos esses processos. Ela sente medo, sente vergonha, ela não consegue contar para ninguém. Aí depois ela vai e resolve contar para a mãe dela, que também é surda e fala em Libras com ela, explica para ela, calma, é só menstruação, é normal, o corpo vai mudar. E aí ela entende. E aí faz referência ao nome do livro, que é As Fases da Lua, porque é uma metáfora também para nós em português. E a pessoa surda, a gente mostrou assim, e todos entenderam com clareza, porque o livro, ele tem essa acessibilidade. E o legal da obra é porque tanto uma pessoa ouvinte quanto uma pessoa surda consegue entender. Tranquilo, sabe? É fácil de entender, porque é visual. Ele é só visual. Então Mostra só tem imagens. A gente tá com esse aqui ainda, que é um pouco... Ele é pequenininho, porque a gente ainda quer fazer... A ideia é fazer de bolso? Não, a gente fez esse aqui porque era barato mesmo, a gente queria o trabalho da faculdade. Esse aqui, inclusive, foi uma amiga nossa da faculdade que fez de graça pra gente no trabalho dela, ela ajudou a gente a fazer, a gente teve muita ajuda. Como é que chama a amiga? Qual que é o nome dela? Rosilene, é porque lá na faculdade de Libras a gente grava mais o sinal da pessoa do que o nome. Então aqui, tá vendo, a gente tem a menininha e ela sentindo dor, e tudo sem nenhuma fala, não tem fala, nada. Só, e dá pra entender. Então ela vê, é bem pequenininho porque é para ser contado para crianças e para adolescentes. A nossa ideia também é levar, a gente fazer palestras sobre isso nas escolas, em
por exemplo, na FENEIS, que é a Federação dos Surdos de Minas Gerais, na ASMIG, que é a Associação dos Surdos de Minas Gerais também, que tem muitos desses lugares. E então, os desenhos são todos seus? Todos, eu fiz de aquarela. Aham, que legal. Aí eu fiz bem rapidinho, porque eu precisava ser rápida, mas acabou que ficou muito interessante. E aí a gente quer continuar também, porque tem outros temas que ainda falta, tá faltando em livros. Isso que eu ia perguntar, devem ter outros diversos temas que dá para abordar dessa forma que vocês fizeram. Então, assim, essa é um primeiro que vocês vão publicar, obviamente, que é extremamente interessante que isso chegue em escolas. E além de chegar em escolas, ainda poderia chegar com vocês, né? As escolas podiam contratar as meninas para poder, além do livro chegar lá, chegar o livro com as duas. Imagina que maravilha. Para poder quebrar barreiras mesmo e aproximar as pessoas, tirar esse medo de conversar com o surdo, né? E os preconceitos que existem. Então, há muitos temas para serem tratados, né? Exatamente. Nós dois queremos continuar nesse contexto do livro, né? Por exemplo, a gente quer falar sobre essa área da saúde, sobre menstruação e depois, por exemplo, gravidez na adolescência, que também é outro tema que a gente precisa abordar. E vocês estão em qual período hoje? A gente está no terceiro ainda. E são quantos? São 8? São 10. Então tem muito livro para vir por aí até essa caminhada até o 10º, né? Sim, com certeza. Gente, para encontrar vocês, como é que as pessoas fazem? Como o Instagram é o melhor? É o Instagram. É o Instagram mesmo. Então o meu Instagram é @ Yasmina e com X no final. Isso, Yasmina. E o seu? Lulu. Diz. Isso. Aí nós duas estamos pensando também, a gente quer criar talvez um Instagram próprio pro livro ou para a personagem Lua, porque a gente quer continuar postando sobre esse trabalho também, a gente quer reforçar o tema. E isso mesmo, levar esse tema. Então, por exemplo, na FENEIS, a gente quer ir lá fazer uma palestra, porque lá nesses lugares, tem lugares específicos que as pessoas surdas, a comunidade surda se reúne. E aí é legal a gente ir até lá, mostrar esse trabalho, apresentar o tema e divulgar esse tema também. E a FENEIS, que é a federação, ela é estadual ou ela é federal? Ela é estadual, se eu não me engano. Tá, e ela tem um trabalho então próximo com os surdos. Se as pessoas quiserem saber mais sobre Libras, sobre a comunidade surda, seria interessante procurar a FENEIS? Tem outros lugares também. Tem outros lugares que são particulares. Tem a Associação dos Surdos de Minas Gerais, a Associação de Contagem também dos surdos, que dá para aprender Libras. Se você quiser particular também, outras aulas de Libras tem várias, tem cursos online. Tem muita coisa aí. Tem muitos cursos de Libras. Eu percebo que os cursos de Libras têm muita demanda. Estou percebendo agora que as pessoas têm mais interesse. Aí no Google mesmo você pode pesquisar que aparecem muitos cursos. Mas, por exemplo, uma dica, e na FENEIS tem curso também, mas tem também curso focado para professores surdos, de professores surdos, né, que dão a aula. O Tertúlias também tem, porque o professor é surdo. Isso é legal também, porque valoriza a cultura e identidade surda, porque tem ouvintes indo lá e ensinando Libras. Mas é legal, se você quiser aprender Libras, contato com a pessoa surda, com um profissional surdo, né? Que aí valoriza. Mas é importante também avisar que é muito bom, se você tiver interesse na cultura, identidade surda, eu quero ver como é que é nesses lugares, na FENEIS, que é a Federação Nacional, como que é? Federação...
Eu esqueci o Vou negócio. pedir para colocar pra gente o link também. Que é um nome gigantesco. De inclusão da pessoa surda, um negócio assim. Ela falou, você trabalha na FENEIS, não sabe? Nervosismo. É porque eu trabalho lá. Te liberou para vir aqui hoje para dar entrevista. Então, aí tem lá na FENEIS e tem na ASMIG. Eu acho que é os principais lugares, assim, que dá para você visitar, que você conhece, porque lá nesses lugares, por exemplo, na FENEIS, tem grupo de idosos, aí a gente faz um trabalho, por exemplo, que chama artistas para ensinar eles pintando, desenhando, costurando, tem informática com surdos lá, então dá para ter esse contato maior, sabe? Ok. Gente, obrigado. Nós terminamos por aqui, não o assunto, que ele é longo, mas terminamos essa entrevista por aqui. Agradeço às duas pela presença. Muito obrigada a você, a gente adorou estar aqui, obrigada pela oportunidade também, é muito importante, porque valoriza o que a gente está tentando fazer, essa divulgação sempre, e infelizmente as pessoas não têm muito interesse, então é muito importante para nós estar aqui hoje. Obrigado. A gente fica por aqui e encontro você no próximo episódio do Contra Capa. Até lá!